Olá, amigos. Quero falar com vocês hoje sobre o magistrado Sérgio Moro, sobre o ministro da Justiça Sérgio Moro, sobre o padrinho Sérgio Moro e sobre o candidato à presidência da República Sérgio Moro. Vamos lá. Bom, opinião sem temor hoje que eu vou falar é sobre Sérgio Moro, aquele juiz que foi tido pela maioria da população brasileira como um salvador da pátria, como um super-herói, aquele homem que foi desenhado com roupas de super-herói, verde e amarela, como se fosse realmente um super-herói. E eu entendo, para muitos era, por quê? Porque pela primeira vez na história do Brasil, nós estávamos vendo um ex-presidente da República, corrupto, chefe de organização criminosa, PT, ser julgado e condenado. Isso é uma novidade. No país onde tinha um ditado que dizia que PPP só era preso preto, prostituta e pobre. Mas vamos lá. Primeiro, Sérgio Moro, juiz federal. Na época dos julgamentos, eu, como advogado, como professor de direito penal, processo penal, ética jurídica e deontologia jurídica, eu tinha total interesse de assistir aos julgamentos transmitidos no YouTube. E eu assistia aqueles julgamentos quando chegava em casa à noite, 2, 3, eu lembro que assisti vídeos de 4 horas de julgamento, porque realmente o direito é uma paixão e eu gosto. E não poderia perder aquela oportunidade de ver aqueles julgamentos. E, para minha decepção, o que eu vi foi um magistrado que desrespeita os direitos e garantias individuais do cidadão, um magistrado que viola prerrogativas do advogado e um magistrado que não segue o Código de Processo Penal, ou não seguia, e nem a Constituição Federal, porque estava em conluio com a acusação. Primeiro ponto, direitos e garantias individuais. Eu sempre digo para meus alunos, isso é algo que eu repito sempre, porque infelizmente o senso comum leva a pessoa a agir contra si mesma. Quando você vê alguém que está sendo julgado e os direitos e garantias individuais dessa pessoa sejam desrespeitados, e você diz, não, mas pode porque ele é culpado mesmo, é bandido. O problema é que você está abrindo mão dos seus próprios direitos e garantias individuais, porque amanhã ou depois, se você cair nas teias da fatalidade e infelizmente venha a ser acusado da prática de algum delito, de algum crime, você vai ter aberto precedente. Normalmente, num caso desse, como o do Lula, de repercussão nacional, eu lhe afirmo que na prática, em várias pequenas, com marcas pequenas, nós tivemos casos de grande violação das prerrogativas, porque promotores e juízes estavam se espelhando naquele julgamento do mensalão. Do mensalão não, perdão, da Lava Jato. Porque é tudo roubo do PT, né? Acabei confundindo. Da Lava Jato. Então esse é o problema. Nós não podemos deixar, e o problema maior, que lá na frente, chegando no STF, existe a possibilidade do julgamento ser anulado como foi. Eu só nunca imaginei que o STF iria anular um julgamento desse, ou uma sentença, com base em embargos de declaração, em sede de embargos declaratórios. Não pode. Embargos declaratórios são para obscuridade, omissão ou contradição na sentença a ser esclarecida. Mas não vou entrar nesse mérito. Vamos falar de Moro. Então, além de ele não respeitar os direitos e garantias individuais do cidadão, que isso é inaceitável para um magistrado, ele também violava as prerrogativas do advogado. Prerrogativas do advogado, que são dispostas na lei federal, em última instância, são direitos do cidadão, porque apenas com essas prerrogativas, o cidadão, quando for acusado de um crime, precisa de uma defesa, vai ter uma defesa com paridade de armas entre acusação e defesa. Um aluno de direito, no começo da faculdade, aprende na cadeira de teoria geral do processo que a forma processual é de uma pirâmide. Acusação,
que é o Ministério Público de um lado, da base da pirâmide, advogado, que é o defensor, a defesa, do outro lado, na base da pirâmide, e o juiz em cima, equidistante das partes. Não que o juiz tem hierarquia superior, advogado a promotor, não tem. Advogado, juiz e promotor, não existe hierarquia. Equidistante das partes apenas para resguardar a imparcialidade do magistrado ao julgar um processo. O que nós tínhamos no caso da Lava Jato era exatamente a acusação junto com o juiz aqui em cima e a defesa isolada, sem paridade de armas, por não serem respeitadas as prerrogativas do advogado, como acesso a depoimentos com uma antecedência mínima para que se tenha conhecimento daquelas horas e horas de gravação para poder a defesa fazer o seu trabalho. Era negado isso à defesa muitas vezes. Apenas um exemplo. E, por fim, naquela época, eu muitas vezes já via que estava errado e colocava no Instagram, no Twitter: não pode, não se combate o mal com o mal, mas vence-se o mal com o bem. Como é que é isso? O juiz ele tem que julgar dentro da lei, dentro do Código de Processo Penal, dentro da Constituição. Ele não pode sair, como o presidente diz, das quatro linhas. E Moro, ele andava todo o tempo fora, à margem da lei, né? Por isso que a expressão marginal é aquele que vive à margem da lei. Então, qual a diferença entre um magistrado que julga à margem da lei e um réu que viveu e é julgado porque viveu à margem da lei? O grande problema era porque eu dizia: olha, vai acabar ocorrendo a anulação desses julgamentos. Muitas pessoas me chamavam de esquerdistas. Quem me conhece não chamava, porque sabe que eu sou anti-PT, anti-Lula, votei no PT uma única vez quando ele ganhou, como todo mundo votou no Lula, tanto que ele ganhou. Nunca mais, nem antes disso, nem depois, eu votaria no PT, porque, na minha opinião, trata-se de uma associação criminosa e não de um partido. Mas vamos voltar ao Moro. Moro como juiz, péssimo juiz, terrível juiz, péssimo para a sociedade, péssimo para o Brasil. É tanto que está aí, não restou nenhum legado de Moro, juiz. Todos os processos foram anulados, do Lula, e outros vão ser. Vamos agora para o Moro, ministro da Justiça. Então, Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro assumiu o ministério e trabalhou desde que entrou contra o Brasil, contra o presidente da República. Trabalhou contra a população. Um presidente que busca armar a população para ter alguma defesa contra a criminalidade totalmente armada e que a polícia não tem como desarmar, nem desarma. Moro foi contra, embarreirou de todo jeito, fez denúncias falsas contra o presidente, trabalhando contra a nação. Estava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos, ele disse que lá, mesmo com grande rivalidade, né, entre republicanos e democratas, quando um ganha, os outros baixam as armas e torcem para que o país dê certo. Aqui, esse cidadão trabalhou contra a presidência, contra a nação. Péssimo ministro. Por causa dele, foi exposto a uma reunião de ministério, questão de segurança nacional, isso. E vazou por causa dele. Foi o STF que autorizou. Foi, mas foi ele que ocasionou isso. E como pensavam que ia atingir o presidente, vazaram, tiro pela culatra, né? Porque levantou, foi a moral, viram um presidente falando, ouviram e viram um presidente falando a favor da nação e do povo brasileiro, independente aqui dos palavrões que ele usou no vídeo. Então ele sai do Ministério da Justiça atirando para todo lado, mostrando quem era. Aquelas pessoas que lá atrás falaram mal de mim porque eu disse que ele não era um bom magistrado, vieram reconhecer. Muito embora não reconheceram, a grande maioria, que ele como magistrado já não era bom, porque eu falei dele como magistrado. Como ministro, nem precisei falar. Eu só disse no Twitter e no Instagram que era um erro do Bolsonaro indicá-lo para ministro, que algumas pessoas também me atacaram e depois pediram perdão. Então, péssimo magistrado, péssimo ministro. E aí, a deputada federal Carla Zambelli convidou Moro para ser seu padrinho de casamento.
Um padrinho de casamento que saiu falando mal da noiva depois do casamento, falando mal do casamento logo poucos dias após o casamento. Que caráter uma pessoa dessa tem? Péssimo juiz, péssimo ministro da Justiça, péssimo padrinho de casamento. E agora nós vemos o Sérgio Moro como candidato à presidência da República, a chamada terceira via. Entenda, não existe terceira via. É como eu sempre digo, até quando as pessoas me chamam de bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu sou cristão. O único homem que eu sigo chama-se Jesus Cristo, porque ele é Deus. O que existe, a polarização que existe no Brasil hoje é muito maior que Lula e Bolsonaro. Nós temos uma esquerda pró-aborto, pró-liberação de drogas, que destrói famílias e vidas, pró-ideologia de gênero nas escolas para crianças, adolescentes, e outras coisas similares. E nós temos na direita pessoas cristãs, conservadoras, pró-vida contra o aborto, pró-vida contra a liberação de drogas, conservadoras que cuidam das crianças e não querem essa nefasta ideologia de gênero ensinada nas escolas, nos colégios, porque se dependesse da esquerda, se o PT tivesse no poder até hoje, a ideologia de gênero é pregada nas escolas como matéria, como geografia e matemática. Então a polarização é essa, verdadeira. Eu sou cristão e conservador, e como tal, a pessoa que me representa melhor hoje para o que eu quero para o meu país, para o Brasil, se chama Jair Messias Bolsonaro. Raciocine comigo. Quem vota no PT não quer saber se o Lula é ladrão, não quer saber se houve mensalão, petrolão, BNDES, se for dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para todo canto, menos para o Brasil. Eles votam no PT e pronto. Você acha que alguém deixaria de votar no Lula para votar em Sérgio Moro? Não. Mas, infelizmente, algumas pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018, por algum motivo, deixam de votar em Bolsonaro para votar em Moro. Não caiam nessa armadilha. O Moro, ele veio só para dividir votos de Bolsonaro, votos da direita, e automaticamente, logicamente, fortalecer a esquerda, que os votos dela não se dividem. Então, Moro como candidato à presidência do Brasil e como terceira via não existe. Isso é uma cortina de fumaça, é um engano, um engodo, um laço, uma armadilha. Pense bem nisso. Raciocine sobre isso que eu falei. Chegue à sua conclusão. Se gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver os próximos vídeos. É importante você dar o like, porque isso ajuda, se você gostou do conteúdo, ao Facebook a divulgar mais e mais esse conteúdo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.